Olá pessoal, tudo bem? Estou muito feliz em estar aqui nesse movimento tão especial, tão forte, que é a Liga das Mulheres Extraordinárias. E eu me sinto muito honrada pelo convite da Janine por poder participar e contribuir de alguma forma com as mulheres, né? E eu acredito muito, muito no poder que a rede de mulheres tem. E eu faço parte de muitas redes de apoio de mulheres, redes maternas, do feminino, e é incrível como uma mulher realmente ajuda a outra, fortalece a outra. E a Janine foi uma dessas mulheres maravilhosas que apareceram na minha vida. A gente se cruzou, nosso caminho se cruzou e a gente se identificou muito. A gente viu que a gente tem muita coisa em comum, até cidades que já moramos em comum em momentos diferentes da vida. Foi muito, muito legal assim esse encontro com a Janine. E eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, o meu nome é Roberta Arendi, eu sou mãe do Joaquim, eu sou formada em arquitetura, trabalhei mais de 10 anos com construções ecológicas, com projetos sociais e ambientais, e sempre gostei muito, e nesses projetos sociais eu trabalhei muito com comunidades de agroecologia e geralmente com um grupo de mulheres. Eu trabalhei muito na coordenação de empreendedorismo de mulheres rurais. E foi muito bacana, assim, um dos trabalhos que eu mais gostava de fazer, de realmente estar ali com as mulheres. E, e depois disso, eu me formei como doula pós-parto, que é onde eu ajudo mulheres mães nesse início de maternidade, nesse processo tão íntimo, tão profundo que é a maternidade. E também, hoje eu sou educadora transpessoal, que é uma educação que trabalha com o ser, né, com o ser integral. E principalmente trabalha com o pai, com a mãe, com o educador, ele realmente ser aquilo que ele é, ele se buscar, ele se autoconhecer para conseguir educar pelo que se é, né? Esse novo ser que está aí, esses novos seres que estão chegando, que já estão com outra mentalidade, estão precisando realmente de que a gente esteja mais consciente para poder transmitir para eles essa educação, essa criação mais consciente, mais verdadeira, mais livre. E hoje, quando a Janine me convidou, eu pensei, nossa, o que eu vou falar, né, nessa Liga de Mulheres Extraordinárias? O que realmente eu posso passar para alguma mulher, que seja uma mulher que eu consiga passar alguma coisa legal e ajudar na transformação dela. E aí eu pensei em fazer um bate-papo com vocês sobre a minha jornada de transformação como mulher, como mãe e como mulher. Né, o quanto a maternidade ela resgatou meu poder feminino e que foi muito forte para mim, e hoje eu percebo todo um processo que não foi de um dia para o outro, todo um processo bem lento, e que inclusive a educação transpessoal me ajudou muito a ver isso, porque no transpessoal a gente trabalha muito com os eventos que acontecem na vida, né, como se fosse a nossa vida é uma grande história, e ali a gente vai fazendo essa análise, vai se aprofundando na gente mesmo, vai fazendo esse processo de autoconhecimento, de transformações, de expansão do nível de consciência, que a gente vai evoluindo, a gente está aqui na vida para evoluir realmente. Então o transpessoal ele traz isso, né? Para a gente ter realmente esse olhar da nossa vida, percebendo quais foram os momentos, esses eventos chave que realmente houve uma transformação, né? E os elementos, que elementos foram que realmente me fizeram eu me transformar para alguma coisa, eu crescer, eu amadurecer. E então eu vou começar a falar um pouquinho como foi essa minha transformação, como que eu resgatei o meu poder feminino através da maternidade. E eu vou trazendo esses eventos da minha vida, esses elementos que foram fundamentais para eu fazer esse resgate. E aí eu espero te ajudar também no seu processo de resgate do poder feminino, independente de como ele está sendo, né? Se foi ou é através da maternidade, através de um trabalho, através de um relacionamento, através de um ofício bacana, então de uma viagem. Então eu espero de coração te ajudar no seu processo, nesse seu empoderamento feminino. Eu quero falar de um livro muito especial, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estes, que hoje para mim ele é como uma bíblia sagrada da mulher,
E eu lembro que eu ouvi falar a primeira vez desse livro em 2005, quando eu conheci uma mulher muito poderosa, muito importante, num curso que eu estava fazendo. E essa mulher, ela me passou vários livros. E esse livro, eu preciso ler esse livro. Na hora me veio, eu quero ler esse livro. E aí o tempo foi passando, desliguei do livro, aí uma outra amiga, também muito importante na minha vida, fui na casa dela e vi que ela tinha esse livro. Eu falei, nossa, esse livro, eu quero ler esse livro. E aí eu peguei o livro e um dia comecei a ler o livro. Eu não me lembro agora que ano que era, mas eu não consegui me conectar muito com o livro. Eu falei, não, vou esperar, não tô no momento de ler esse livro, não tô me conectando. E o livro ficou ali. E foi só depois que o meu filho nasceu, quando eu realmente estava nesse processo todo de transformação muito profunda, que eu peguei o livro e comecei a ler e mergulhei e entrei dentro do livro. E aí foi assim muito importante, realmente esse livro foi muito importante para mim, porque tudo que eu lia era o que eu estava vivendo, o que eu precisava ler, precisava assimilar, e foi assim, foi realmente como se eu tivesse uma terapeuta junto comigo. Aquele livro foi como se fosse uma terapeuta, né? E são os contos que ela traz que eles instigam tanto a gente a fazer conexões que de repente numa terapia a gente não conseguiria. E depois, estudando o transpessoal, eu aprendi que realmente os contos eles têm um poder incrível, um poder mágico de trazer insights para a nossa vida, insights pessoais, insights muito profundos. E ali no livro, a Clarissa ela fala sobre a mulher selvagem, né? Que todas nós temos essa mulher selvagem. E claro, com essa cultura patriarcal, com essa cultura machista, a gente foi abafando e deixando fraca essa mulher selvagem. Ela tá ali dentro de todas nós. Só que muitas vezes ela tá fraca, ela tá abafada, ela não tá conseguindo ser quem ela é, não tá conseguindo vir à tona, né? Não tá conseguindo viver. E no livro mesmo ela comenta que cada mulher tem a sua própria maneira de resgatar essa mulher selvagem, né? Que é essa mulher que tem que está dentro da gente, né? E na maternidade também, todas nós temos uma maternidade intuitiva muito forte que está dentro da gente. Só que hoje em dia não é tão fácil da gente deixar vir essa mulher selvagem, essa intuição feminina que a gente tem na gente. Então é muito interessante que esse livro, assim, para mim ele foi como como eu vou te dizer, ele foi como uma bússola, né? E também eu me sentia fortalecida com ele. Ele me dava força, ele me ajudava realmente no momento que eu mais precisei resgatar essa mulher selvagem dentro de mim. E atualmente a gente está vivendo um momento muito poderoso, onde as mulheres elas estão indo em busca do seu poder feminino, elas querem resgatar essa intuição feminina, e na maternidade também está acontecendo isso, né? As mulheres então elas querem poder vivenciar a sua própria maternidade, né? As suas escolhas, elas querem isso para a vida, elas estão em busca disso. Só que como nós somos fruto de uma sociedade patriarcal, de uma cultura machista, a gente também sofre muito com essa pressão da sociedade. Então, eu acompanhando essas mulheres nesse pós-parto, no puerpério, e comigo também aconteceu, que as mulheres, nós fomos criadas para sermos ótimas profissionais, e aí a gente, quando vê, a gente ficou anos construindo uma carreira, e até o momento de ser mãe. Aí a gente resolve, não, agora vou ser mãe, vou ter um filho. E aí, quando a gente tem esse filho, quando acontece esse poder todo de transformação interior, a gente se sente pressionada por esse trabalho, por essa carreira. E de repente, será que é isso que eu quero? Nossa, eu fiquei anos correndo e focada numa coisa que hoje de repente não faz mais sentido, ou eu quero diminuir meu ritmo. E aí vem esses problemas, esses obstáculos dessa vida moderna, né? Que é a falta de tempo, que é essa correria, esse estresse, ter que voltar para o trabalho correndo, não tem esse apoio, né? De ter mais tempo para essa maternidade, principalmente no início de maternidade.
E também na hora de criar o filho, de se apropriar da maternidade, tem muita informação. Informação de tudo que é lado, pitacos o tempo todo, muitas distrações, muito fácil a terceirização também. E quando vê a mulher sem apoio, fragilizada nesse momento, ela se sente de mãos amarradas. E aí, mais uma vez, ela entrega esse momento, entrega as suas escolhas, entrega esse processo, né? Então esse movimento está muito forte, né, das mulheres que com a maternidade, e eu trabalhando com essas mulheres, eu vejo que esse movimento é muito forte e que sim, a gente quer resgatar essa maternidade intuitiva, né? E ali quando a gente começa a resgatar isso, muita coisa vem à tona e muitas transformações acontecem. 5 elementos que foram fundamentais para mim nesse meu processo de resgate do poder feminino com a maternidade. O primeiro deles foi a rede de apoio, que em todos os momentos importantes da minha vida, todos os momentos em que eu estava passando por algum processo desafiador, um processo de transformação, eu busquei rede de apoio e foi fundamental para mim, e é fundamental, eu vejo, para as mulheres ter essa rede de apoio. O segundo elemento é a conexão, né? A entrega, se entregar no momento, se entregar para esse momento presente, se entregar para se conectar consigo mesmo. No caso da maternidade, se conectar com esse bebê, com esse momento de fusão mãe-bebê, esse momento tão especial e tão fundamental para ambos, né? O terceiro elemento foi para mim o contato com a natureza, que sempre, em todos esses momentos, sempre o contato com a natureza, ele me trouxe para esse silêncio, para esse silenciar, para me livrar um pouco dessas distrações, para conseguir me conectar de novo comigo. Então a natureza, ela sempre foi para mim como uma grande mãe que sempre me acolheu muito bem. E o quarto elemento para mim foi a ação. É uma ação que veio da coragem, a coragem para eu me permitir dizer sim para mim mesmo e não para o que os outros queriam para mim. Não para essas cartilhas de maternidade, não para o que eu tinha que fazer com a minha vida, com o meu filho. Então essa ação, me colocar em ação, essa coragem de eu conseguir me movimentar, me colocar em ação para vivenciar realmente o que eu precisava vivenciar em cada momento. E esses 4 elementos, eles me ajudaram a realmente viver essa transformação, e ainda continuo vivendo, né? Que a vida é um grande processo, né? A gente está sempre em movimento e está sempre se transformando. Então eu vou falar agora vou contar um pouco como é que foi a minha experiência e vou falando desses elementos. E o meu primeiro evento chave da minha vida, que foi de maternidade e começou a resgatar esse meu poder feminino, foi na minha primeira gestação. Eu tive uma primeira gestação, eu engravidei sem planejamentos, eu já estava com o meu companheiro, eu acho que há uns 10 anos, 9, 10 anos, e a gente queria muito ter um filho, e a gente também trabalhava muito, e de repente eu engravidei. Eu não estava planejando ainda, e quando eu soube dessa notícia, eu fiquei muito feliz, eu fiquei assim num êxtase. Que eu me lembro que mesmo sem ter planejado nada, quando eu estava sozinha em casa, eu tinha feito alguns exames de rotina e a médica me pediu um exame de sangue. E aí eu liguei pro laboratório e quando eu soube dessa notícia, eu me lembro assim que eu entrei num êxtase, que eu me senti a mulher mais poderosa do mundo, que foi assim. E desde muito nova eu sempre soube que eu queria ter filhos e que iria realmente ser um momento muito especial da minha vida. Queria ser transformador, só que eu não tinha noção, né, do que seria isso. E eu me lembro desse dia até hoje, assim, que eu me senti maravilhosa, eu me senti, assim, divina. E eu tava em casa, eu morava no litoral na época, eu peguei a minha cachorrinha e abracei ela num estado, assim, de muita alegria. E saí, fui pra praia com ela e eu só ria, eu ficava rindo sozinha, assim. Eu nem tinha falado com meu companheiro que ele tava viajando, eu só ria. Eu fiquei assim e me senti muito poderosa. Então ali foi E ali eu vi que o quanto eu planejei. Eu passei anos planejando e pensando e sempre no racional, controlando. Devo ter filhos, não devo ter filhos, é um bom momento, não é um bom momento.
E naquele momento que não estava nada planejado, inclusive a gente estava até se mudando de cidade no próximo mês, assim, a gente estava totalmente num momento de muitas mudanças. Ali eu me conectei com aquele momento e eu só agradeci, eu pensei, nossa, como eu planejei tanto tempo e não precisa nada disso. Naquele momento eu vi, nossa, não é isso mais importante. Eu não preciso ter isso, ter aquilo e estar com isso já pronto, ou não. Naquela hora me veio um fortalecimento muito grande. E aí, só que aí eu perdi esse bebê, né? A gestação não foi adiante e eu acabei tendo um aborto retido, que é um tipo de aborto onde o bebê simplesmente ele para de se desenvolver, ele não, os batimentos cardíacos param e a mulher não tem nenhum sintoma. Eu ao menos não tive nenhum sintoma. E também foi um choque enorme, né? E aí eu me lembro que eu fui fazer o exame e aí os batimentos não estavam mais batendo e o meu bebezinho estava morto dentro de mim, não estava mais, estava sem vida. E aquilo ali foi, então eu me senti muito poderosa e de repente eu me senti muito fragilizada. Eu me senti muito impotente também, né? Sem controle nenhum, porque estava dentro de mim, eu não tinha o que fazer. E ali nesse processo eu vivi um luto, foi um luto bem forte. Eu me lembro que eu quis vir aqui para a natureza, que a gente tem um sítio na natureza, um sítio que na verdade é uma maneira carinhosa de chamar, na verdade é uma cabana na floresta. Eu me lembro que nesse momento a gente veio, eu e meu companheiro, a gente veio pra cá e eu quis ficar bem quietinha em silêncio para viver esse luto. Foi bem doloroso, assim, realmente eu vivi o luto. E ali eu percebi que eu não era mais a mesma pessoa de antes, que eu tinha mudado. Nossa, como eu não era a mesma pessoa. E nesse momento eu fui buscar também uma rede de apoio, aí já entrou a questão da rede de apoio. Né? Eu fui buscar a rede de apoio e eu não encontrei rede de apoio para mulheres que perdem bebês em início de gestação. Eu me lembro que eu fiquei assim surpresa, porque é uma coisa que acontece bastante, e eu fiquei surpresa em não ter rede de apoio para as mulheres nesse momento. E eu me lembro que eu conversei e foi nesse momento também que eu encontrei mulheres que estavam no movimento da humanização do parto. E aí também eu fui conhecer a realidade obstétrica do Brasil. E eu não sabia disso. Para mim sempre foi muito comum um parto normal. Sempre idealizei ter um parto normal, minha mãe teve parto normal, minha avó teve parto normal. Eu pensava, nossa, é natural, eu vou engravidar, vou ir para um hospital, vou ser bem recebida, bem acolhida, vou ter meu filho de parto normal, né? Se precisar uma cesariana. Eu não tinha noção da violência obstétrica, qual era a realidade do Brasil. E foi ali que eu comecei a estudar sobre isso e me aliei a uma rede de apoio que estuda sobre isso, que também estava nesse movimento, e eu fiquei muito chocada. Como a mulher, ela é castrada. Ali eu vi assim eu pude sentir essa castração da mulher com o próprio corpo, com a forma que vai ter o filho dela. E foi muito importante para mim. E ali eu já comecei com esse processo muito de maternidade. Eu não estava mais grávida, mas eu comecei a ler muito sobre isso. Eu mergulhei nesse universo, né, da humanização do parto, do apoio à mulher nesse momento. E eu me lembro que eu comecei a conversar com amigas que já tinham tido filhos e a maioria tinha passado por uma cirurgia cesariana sem motivo real, sem indicação realmente necessária. E aquilo ali começou a mexer muito comigo. E eu pensei, nossa, as mulheres precisam saber disso, todo mundo precisa saber disso, porque tá tudo muito ao contrário. Isso daí não é uma coisa, não é natural e não é justo, né, com a mulher. Então essa rede de apoio foi muito bacana nesse momento. E daí eu tive a minha segunda gestação, que essa gestação aí eu planejei e foi, eu acho que mais de um ano depois dessa primeira. Ela foi uma concepção bem consciente, né? Eu já era uma outra pessoa também e já sabia dessa realidade obstétrica. Então eu me informei muito, aí eu já busquei pessoas e algum local onde eu poderia ter o meu filho com mais respeito, né? Onde eu seria realmente respeitada, que isso era muito importante para mim. Eu sempre sonhei com ter o meu filho de forma natural. Inclusive eu tinha sonhos de ver o meu filho saindo de mim e de, né, daquele momento assim auge, né, do nascimento de um ser, né, saindo de dentro de mim. Isso sempre foi muito forte para mim. Então eu engravidei e como eu já tinha perdido também um filho anterior, um bebê,
essa gestação eu vivia um dia após o outro, não criei grandes expectativas. Isso foi muito legal pra mim, porque cada semana, né, que a gente conta por semana de gestação, cada semana eu fui vivendo aquela semana. E muito feliz, eu só agradecia, todo dia eu agradecia que eu tava gerando esse ser dentro de mim. E aí chegou o dia do parto. Comecei com as contrações, eu chorava de felicidade, né, porque eu queria muito conhecer o mundo do parto, né, o que acontecia nas contrações, queria conhecer a Partolândia, era assim, eu queria muito, assim, era uma vontade muito grande dentro de mim. E aí chegou o dia do parto, eu tive um trabalho de parto bem demorado, ele foi bem doloroso, ali foram um processo interno também bem forte. E no meu parto, nesse dia do meu parto, o final dele, eu fiquei muito tempo, eu tive a dilatação total, fiquei no período expulsivo muito tempo e no final eu tive que ser submetida a uma cesariana de emergência. E nossa, aquilo ali pra mim também, aquilo foi o outro evento chave da minha vida. Eu fui do êxtase da Partolândia, que eu tava lá naquele momento, naquele outro universo. Eu fui pra uma maca, pra uma mesa de cirurgia, quando eu tava quase chegando lá. Eu fui pra uma mesa de cirurgia e aí, quando eu vi meu filho nasceu, eu tava ali anestesiada. E aquilo ali foi muito forte pra mim. Muito forte pra mim. Eu não me preparei pra isso, né? Não tava nos meus planos. E não tinha... Eu não via o porquê, porque tava tudo tão, né? Era tudo tão natural, poderia tudo realmente ser de outra maneira. E foi isso que aconteceu. E aí, de repente, foi que nem a Clarissa fala, foi a vida, morte e vida. Eu morri pra mulher que eu era, sem ser mãe. Eu nasceu em mim a mulher mãe e nasceu meu filho também. E também eu perdi, foi um luto do meu parto, o meu parto não vivido, que ele não aconteceu, afinal de contas. Então eu lembro que esse evento foi muito marcante na minha vida, foi o evento. Né? Eu tava vivendo aquela maternidade que eu tanto sonhei, que eu tava me sentindo maravilhosa com aquele ser ali comigo. Só que ao mesmo tempo eu tava naquele parto ainda, eu fiquei naquela mesa de cirurgia, eu, né, mexi muito com a mulher, eu tava lá querendo processar o que estava acontecendo. E nesse momento eu tive muito apoio do meu companheiro e tive uma rede de apoio das pessoas que estavam me acompanhando. Elas me ajudaram muito, foi essencial assim esse apoio no meu pós-parto. E tanto que por isso hoje eu trabalho com mulheres no pós-parto, né? Porque eu acho realmente é fundamental. Comigo foi muito importante e esse apoio ele me ajudou e me possibilitou com que eu realmente conseguisse chorar aquele luto do não parto e também que eu conseguisse agradecer e me emocionar e ficar feliz pelo meu filho que estava ali comigo. Eu consegui separar uma coisa da outra. Isso foi fundamental também para o meu vínculo, o vínculo entre eu e o bebê. E ali nessa hora que eu estava lidando com a dor do não parto, eu também fui buscar uma rede de apoio de pessoas que já tivessem passado por isso. E eu não encontrei. Mais uma vez eu fui buscar e eu não encontrei esse tipo de apoio, esse tipo de rede de apoio. E então, junto com outras mulheres que também tinham passado pela mesma situação parecida, e sentindo essa dor do não parto, essa dor além da cicatriz, a gente fundou um grupo virtual de apoio às mulheres que passaram por uma cesariana, independente do motivo, e que sentiam uma dor por essa cesariana, tinham sentimentos relacionados a isso, precisavam desabafar, precisavam colocar para fora que seja, né, ou um apoio, uma voz, saber que alguém também já passou por isso ou tem um sentimento parecido. Foi incrível que a gente encontrou muitas mulheres, inclusive mulheres que tinham uma cesárea de 3 anos atrás e que nunca tiveram a possibilidade de conversar sobre isso, de expor isso, de chorar isso, né? Porque também quando a gente tem um filho, logo no início da maternidade, as pessoas elas esperam que tu seja uma mãe ideal, aquela mãe perfeita de propaganda de margarina. E não é isso, isso não é real. Não é isso que acontece. Esse momento ele é muito delicado. E o parto, mesmo que a mulher realmente passou por uma cesariana agendada, que ela escolheu, ou se a mulher teve um parto normal, bem sucedido, gostoso, prazeroso, como ela idealizou,
mesmo assim, o parto ele vem junto no pós-parto, ele ainda está ali, porque é um processo muito forte, é um processo muito impactante, né? E ele vem junto. Então, e muitas vezes a mulher não tem com quem falar isso, nem deixam a mulher falar. E ela também muitas vezes não se sente à vontade, não se sente acolhida para falar sobre os sentimentos dela, porque tem aquele bebê que está ali precisando dela. Então, e é por isso que eu trabalho com essas mulheres, porque é muito importante elas serem ouvidas, elas serem acolhidas, sem julgamento, sem dizer o que elas têm ou não que fazer, simplesmente ouvir, né? Geralmente é isso que as mulheres no pós-parto precisam. E eu lembro que foi bem nesse momento do meu pós-parto e puerpério, quando meu filho tinha 1 mês por aí, que eu e meu companheiro a gente resolveu vir pra cá, pro sítio de novo, porque na época a gente morava no litoral, numa cidade turística, e tava chegando o verão e já começou aquele agito, aquele tumulto, e a gente não tava querendo aquilo naquele momento, a gente queria se recolher mais, né, pra gente conhecer aquele ser que tava ali com a gente, aquele bebezinho que tanto precisava da gente. E então a gente tomou essa decisão de vir pra cá, nós dois e o bebê, e a nossa cachorra. E aí bateu uma insegurança. A gente pensou, não, qualquer coisa a gente volta, mas vamos lá ver o que vai dar. Porque a gente também não tinha essa experiência, nem eu de mãe, nem ele de pai, era tudo muito novo. Então a gente veio pra cá, e quando a gente chegou aqui, a gente recebeu um acolhimento tão incrível dessa natureza, e a gente sentiu uma paz tão grande, que essa insegurança foi embora. E eu me senti muito bem nutrida, muito bem acolhida e com muito apoio também do meu companheiro e depois da nossa família. Os familiares vieram visitar em alguns momentos e eu me senti muito bem aqui. E nesse momento eu vi que uma mãe, para maternar o seu filho, ela não precisa de um quarto luxuoso, ela não precisa do enxoval da moda caro, ela não precisa de tanto consumo ou de tantas coisas materiais, mas ela precisa de acolhimento, de carinho, de respeito. Ela precisa ser ouvida também nesse momento, bem nutrida. E isso sim vai fortalecer a mãe, para ela cuidar do seu bebê nesse início de maternidade. E eu lembro, inclusive, que eu e o Joaquim, a gente estava com algumas dificuldades com a amamentação, porque o nosso início ele foi um pouco turbulento e teve essa questão dessa cesárea de emergência, mexeu comigo, mexeu com ele e a gente teve algumas dificuldades iniciais. Eu lembro quando eu cheguei aqui no sítio, eu relaxei e a amamentação deu um salto. A gente conseguiu estabelecer uma amamentação muito tranquila, foi tudo, fluiu muito bem. E eu lembro que foi nesse momento que eu percebi a amamentação como um ato meditativo, como realmente eu silenciava e me conectava com o aqui e agora, né? Eu conseguia estar naquele momento, estar com o meu filho, né? E ali foi essa fusão mãe-bebê foi muito legal. E antes do meu filho nascer, eu praticava yoga, eu sempre gostei de praticar meditação, e eu lembro que nesses meses iniciais eu pensava, nossa, quando que eu vou voltar a fazer isso? Quando que eu vou voltar a praticar yoga, a fazer meditação? Não tenho mais tempo, eu não tenho mais nem cabeça, não tenho condições para isso, porque geralmente eu estava muito cansada, né? A mãe fica muito cansada e não tem tempo, às vezes nem um banho consegue tomar direito. E aí, depois de um tempo, quando eu fiz essa conexão da meditação, da amamentação com o ato meditativo, foi que eu percebi que todo esse cuidado, todo esse estar nessa fusão mãe-bebê, nesses primeiros meses, era uma grande meditação. E hoje eu uso muito uma frase que ela está totalmente alinhada a isso, né? E quando eu leio essa frase, eu uso muito ela no meu trabalho, eu me vejo nela, eu me vejo o quão eu usei, o quão eu desfrutei desse momento, desses primeiros meses com meu filho, do pós-parto, do puerpério, da amamentação, da fusão mãe-bebê, desse vínculo emocional, como eu me permiti realmente vivenciar isso, né? Me desligar de coisas externas, vivenciar isso e me empoderar também,
Ali eu comecei a me empoderar. E ali eu comecei a resgatar a minha intuição, a minha maternidade intuitiva. Me fortaleci para saber qual era o melhor jeito de eu lidar com o meu filho e realmente conhecer esse novo ser, né? Ter esse olhar para esse serzinho que estava comigo e ter um olhar muito carinhoso para mim também. E aí veio de novo a natureza me acolhendo, me ajudando nesse momento, essa entrega, essa conexão que eu me permiti vivenciar nesse momento, mãe-bebê. Também a rede de apoio, eu tive muito apoio para realmente poder experienciar essa relação comigo e com o meu filho e com o meu companheiro também. E ali foi um resgate muito forte do meu poder feminino. Eu senti muita sabedoria, uma sabedoria interna muito forte de como eu deveria maternar essa criança. E foi nesses momentos de silenciar que me permiti me conectar com aquela experiência que eu estava vivendo de maternidade, foi que eu comecei a me conectar com o meu novo eu, com essa nova mulher, com essa mãe que tinha nascido em mim, que eu consegui resgatar essa intuição feminina e ali comecei a ter muita inspiração, muita criatividade. E eu me lembro que eu tinha me proposto a ficar mais ou menos 1 ano assim envolvida com o meu filho, com um foco no meu filho, mas ao mesmo tempo eu percebi que eu me envolvi muito comigo mesmo, com o meu interior, né? Que foi 1 ano de autoconhecimento muito grande e o meu marido também ele participou muito disso. E então ele também, para ele era muito importante esse convívio com o filho, né? Esse estar presente com o bebê desde muito cedo e ter esse vínculo afetivo, esse vínculo emocional com a criança. Então a gente sempre esteve muito junto e ali na gestação eu me lembro que eu já comecei a meio que me desconectar a razão, eu não conseguia mais ser tão racional como eu era antes, e até nos projetos, e o que me exigia muito do mental e do racional eu já não conseguia mais, eu comecei meio que desligar alguma coisa dentro de mim. E eu me lembro que na época a gente tinha um escritório e do lado do nosso escritório tinha um ateliê de costura e patchwork, que era de um casal de amigos, e eu me lembro que na gestação eu comecei a querer costurar, né? Eu pensei, eu quero fazer algumas coisas pro meu filho. E eu sempre tive essa vontade de costurar. Eu falei, nossa, que legal, tem aqui do lado. Então eu me lembro que acho que 1 vez por semana que eu ia trabalhar, mas eu ia pro ateliê. E era o dia que eu mais gostava. Eu já comecei a focar em outras coisas, né? E ficar ali com aquelas mulheres costurando e fazendo coisinhas pro meu filho. Então era isso que alimentava a minha alma. E também as conversas com as mulheres da rede de apoio do parto. Por mim eu ficava só naquilo ali. Eu já não comecei a me dispersar e me desligar um pouco, até do trabalho. E eu me lembro que foi bem nessa época que a gente resolveu fechar o escritório, que eram nós dois que trabalhávamos, né? E levar para dentro de casa. Foi uma coisa também meio de uma hora para outra, nada muito planejado, mas e foi muito bom quando a gente tomou essa decisão. E aí a gente veio para dentro de casa e ele também quis muito participar dessa parte do nascimento, dos primeiros meses. Então, assim, eu me lembro que o meu marido mudou muito o horário dele para estar muito comigo, para me ajudar também a conseguir descansar, dormir, amamentar. E é toda uma função, né? Um bebezinho, ele requer cuidados o tempo inteiro e a mãe também requer cuidados, então eu fui muito bem cuidada. Né? E a gente veio pra cá e a gente começou a vir muito pro sítio, né? E hoje a gente mora aqui atualmente. Então foi nesse momento dessa minha maternagem dos primeiros meses, com esse silenciar, com essa entrega, que eu comecei a resgatar muito de mim mesma. E aí começou esse processo grande de transformação, com esse contato com a natureza, com esse apoio, essa rede de apoio e com essa conexão. E eu quero ler aqui uma frase do livro das Mulheres que Correm com os Lobos, que reflete muito nisso que eu vivi nesse momento. Quando as mulheres reafirmam seu relacionamento com a natureza selvagem, elas recebem o dom de dispor de uma observadora interna permanente, uma sábia, uma visionária, um oráculo,
uma inspiradora, uma intuitiva, uma criadora, uma inventora e uma ouvinte que guia, sugere e estimula uma vida vibrante nos mundos interior e exterior. Quando as mulheres estão com a mulher selvagem, a realidade desse relacionamento transparece nelas. Não importa o que aconteça, essa instrutora, mãe e mentora selvagem dá sustentação às suas vidas interior e exterior. E foi assim que eu comecei a me sentir, né? Eu comecei a me sentir sábia para maternar o meu filho. Eu comecei a me sentir inspirada para ter novas ideias, para novos projetos de vida, né? Eu comecei a sentir uma criatividade muito forte, uma intuição muito forte, né? Nesse primeiro ano de maternagem, onde eu realmente me envolvi com o meu filho, me envolvi comigo mesma, me permiti realmente me conectar, silenciar, me livrar das distrações externas. E foi aí, e eu me lembro que foi bem, e realmente foi depois de um ano, foi muito marcante, depois de um ano dessa maternidade, dessa fusão, assim, desse puerpério forte, foi quando eu quero voltar quero trabalhar, quero voltar para minha vida profissional. Se bem que nesse meio tempo eu já criei uma marca, já comecei a vender fralda de pano, porque assim, eu comecei a ficar muito criativa e com vontade de fazer muitas coisas. Mas quando eu voltei assim, eu pensei, não, vou retomar meu trabalho, né? Que já estava acontecendo muitas coisas, meu marido trabalhando, era eu e ele, então eu estava sempre sabendo o que estava acontecendo, ajudava, né, nos projetos e tal, até fui em algumas obras, fui fazer levantamento, levava o Joaquim junto e ele adorava, porque é um trabalho bem ativo, né? E só que eu me lembro que quando eu quis realmente voltar para o meu trabalho que eu tinha, né, 10 anos trabalhando com aquilo, eu não consegui mais me conectar. Eu não era mais aquela mulher. E parecia realmente que aquilo não fazia mais parte da minha vida. E foi meio que um baque, porque eu pensei, nossa, e agora, né? O que eu vou fazer? Eu não consigo mais fazer isso. E foi aí que eu tive que tomar uma decisão de ação, e aí entra a ação que traz uma confiança no processo da vida. Eu me permiti confiar no processo que eu estava passando, e aí eu fui buscar um processo de coaching para me ajudar a ter essa clareza. Nossa, o que está acontecendo? Eu quero agora, é uma nova fase da minha vida, mas não consigo mais voltar ao que eu era antes, trabalhar com o que eu trabalhava antes. E eu tinha um empreendimento de arquitetura que eu construí nesses 10 anos, então era muito difícil para mim assimilar como que eu fiquei 10 anos trabalhando, construindo um empreendimento, me esforçando e que eu gostava, era apaixonada, como que agora eu já não vou mais querer isso? O que eu vou fazer? Como vai ser? Né? E o meu companheiro, a gente trabalha junto, vou virar as costas, vou parar. Então, assim, esse foi um momento muito, muito chave, assim, que eu tive que optar. Ou eu viro as costas para tudo que eu resgatei, para essa nova mulher e continuo com o que era antes porque eu preciso fazer isso, porque é o correto, ou não, eu sigo, eu confio nesse processo e eu vou ver o que eu posso fazer, né? Porque eu quero eu não quero me machucar, né? E fora que eu nem consigo mais, eu não conseguia mais ser a antiga pessoa. E foi nesse processo que me ajudou muito, que eu tive muita clareza, assim, para realmente eu ter a clareza de onde eu queria chegar e para ter a coragem necessária para começar a me movimentar para viver essa nova mulher, né? E aí foi toda uma construção e todo esse resgate do meu poder feminino, ele me ajudava, ele me fortalecia, ele me mantinha segura, confiante do que eu estava fazendo, que sim, que eu estava no caminho certo. Então, e essa intuição, essa sabedoria, né, essa criatividade e também as conexões, os caminhos, a coisa vai fluindo, começa a acontecer uma sincronicidade, né? Porque todos nós, a gente sabe quem a gente é, né? A gente tem esse ser que a gente sabe quem é. Só que muitas vezes a gente está um pouco desconectado. E quando a gente começa a se alinhar com isso, a ser quem realmente a gente é, as coisas começam a fluir de uma maneira quase que mágica, uma maneira incrível. Conexões, pessoas, palavras, um filme, uma viagem. Então tudo vai te levando para o caminho
que deve ser, para o melhor caminho. E nesse processo de nova mulher, nova profissão, tudo novo, mexe muito com os relacionamentos. Os relacionamentos com a sociedade, que a mulher tem com a sociedade, os relacionamentos que a mulher tem com o seu companheiro, com a sua família, com os seus amigos, né? E nesse processo que muitas mulheres passam pós-maternidade, de resolver mudar esse estilo de vida, ou mudar a profissão, mudar, com essa transformação, o que geralmente acontece é que as pessoas à volta, elas não estão entendendo o que está acontecendo com essa mulher. Como? Porque elas estão ali, elas não mudaram, elas não se transformaram. E como que essa pessoa se transformou tanto? Como que essa pessoa vai mudar tanto? E aí também vem a rede de apoio. É muito importante buscar uma rede de apoio. Porque realmente, se a gente começa a entrar nesse... eu tô mudando, eu não sou assim, ou eu não posso, aí é muito fácil da gente pegar e silenciar de novo, se castrar e abafar tudo, toda aquela criatividade, toda aquela vontade, toda aquela vida que tem fervendo, a gente abafar é muito fácil. E todo esse resgate que a maternidade me trouxe me fortalece de uma maneira incrível, e esse poder feminino, ele tem que ser nutrido todos os dias. A gente tem que acarinhar muito bem essa mulher selvagem, essa sábia que tem dentro da gente, né? Nutrido com o que alimenta a nossa alma, interagindo com pessoas que nos fazem bem, que nos entendam, nos compreendam, ajudando outras pessoas também, nos conectando com a natureza. Então é isso, mulher poderosa e extraordinária. Eu compartilho hoje contigo a minha história, a minha jornada de resgate do meu poder feminino, que foi através da maternidade. Eu espero que eu contando a minha história e trazendo esses meus eventos de vida e os elementos que contribuíram com a minha jornada, que eu te ajude a você trazer quais foram os eventos na tua vida que contribuíram para esse resgate do poder feminino, e que a partir de hoje, né, a gente esteja mais atenta a isso e mais aberta a nos conhecer melhor, a resgatar esse poder incrível, esse poder maravilhoso, essa intuição feminina que todas nós temos dentro da gente. Eu quero aproveitar e falar do trabalho que eu faço hoje, né? Eu idealizei o Casa com Bebê, que é um blog onde eu coloco conteúdos e também falo um pouco da minha experiência pessoal sobre maternagem, parentalidade consciente, espaços preparados para criança, sobre mindfulness, que é uma prática que eu trabalho muito e adoro. E também eu sou cofundadora de um projeto lindo, que é um programa online chamado Segredos de Educação entre Pais e Filhos, que eu criei junto com a Fernanda Caetano. E esse programa é justamente para esses pais que estão abertos a essa criação, essa educação consciente. Eu te convido a conhecer um pouco mais do meu trabalho. Vai lá no blog casacombebê.com.br. Também tem o programa online segredosdeeducação.com.br, que são esses trabalhos que eu tenho me dedicado com muito amor, com muita paixão. E é isso. E se você quiser também me enviar um e-mail, contato@casacombebê.com.br. Eu vou ficar muito feliz de ter o seu feedback, saber da sua história materna, se você também foi uma das mulheres que resgatou o seu poder feminino ou está resgatando esse poder feminino através da maternidade. Vai ser muito legal, né, saber da sua história, e eu tenho certeza que a gente contribui muito uma com a outra quando a gente faz essa troca. Eu quero agradecer mais uma vez por estar participando desse evento tão lindo, tão especial, tão iluminado. E eu quero aproveitar nessa semana da Liga Extraordinária das Mulheres para me conectar com vocês todas, para a gente realmente transformar essa rede numa rede de fortalecimento, de empoderamento em conjunto, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a minha jornada como mulher. Um grande abraço e gratidão pela sua presença.